É isso, e olha só, no Rio de Janeiro, a advogada Kátia Magalhães, a nossa querida comentarista aqui do Jornal da Oeste, acompanhou a reunião com representantes da OEA. Nós vamos conversar agora com ela para saber aí quais são as impressões desse encontro de hoje. Boa tarde, doutora Kátia Magalhães, hoje como convidada ilustre do nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Sempre uma alegria enorme, uma honra para mim estar ao lado desses guerreiros pela liberdade. Né? Doutora, a primeira pergunta é aquela que está todo mundo curioso, né? Como é que foi esse encontro? Como, enfim, como que foi ali o que aconteceu, o que foi conversado e quais são as expectativas a partir do que aconteceu aí nesse encontro? Olha, Geise, o encontro aqui no Rio foi organizado pelo Instituto Liberal, né? Foi o grande anfitrião da comissão da OEA e convidou, obviamente, outros think tanks, né, liberais, como o Instituto Mises, o Lola, Ladies of Liberty, o Instituto Cives e alguns outros. Éramos em número não muito abundante, mas todos muito aguerridos. E nós decidimos como a questão dos prisioneiros políticos do 8 do 1 e dos parlamentares já estaria sendo tratada em Brasília, inclusive por figuras da própria oposição, nós decidimos hoje restringir os nossos debates apenas à questão da liberdade de expressão. Um judiciário que deveria cumprir a Constituição de 88, que assegura a liberdade plena de falar, é claro, com eventuais responsabilizações a posteriori, mas jamais censura priorística, censura uma medida inconstitucional. Então, nós decidimos abordar esse Supremo em sua atuação bastante distorcida dos últimos 5, 6 anos para cá, na ceifa, né, ceifando as liberdades de expressão, a liberdade de manifestação opinativa. E chegamos todos a uma conclusão única. O ponto de partida dessa grande onda censora do Supremo foi, sem sombra de dúvida, censura à revista Cruzoé, lá em 2019, quando a Cruzoé apontou na sua matéria de capa, né, aquele furo jornalístico escandaloso sobre o amigo do meu pai, que era ninguém mais, ninguém menos que o ministro Dias Toffoli. E nós sabemos que o próprio Dias Toffoli instaurou de ofício o famigerado inquérito das fake news, que ele transferiu às mãos do colega Alexandre de Moraes, e de lá para cá são só desmandos, mordaça, muita censura. Eu mencionei vários nomes de jornalistas censurados que tiveram seus passaportes retidos, inclusive contas bancárias congeladas. Mencionei um caso trágico no Brasil e que eu acredito que talvez tenha tocado pessoalmente o relator, o senhor Pedro Vaca, porque eu estava olhando dentro dos olhos dele, pode ser que eu esteja enganada, mas creio que não, que foi o caso trágico da filha menor do jornalista Oswaldo Eustáquio, menor de idade, que sofreu busca e apreensão da PF, teve suas redes banidas, teve inclusive os seus proventos congelados, foi reduzida à miséria, a situação extremamente humilhante de viver às expensas de parentes, de amigos, por uma canetada do ministro Alexandre de Moraes. Então foram esses e outros desmandos relativos à liberdade de expressão que nós abordamos na manhã de hoje. Doutora Kátia, aproveitando que você mencionou o Pedro Vaca, a gente estava dando uma olhada, né, de quem é Pedro Vaca, tentando entender ali quais foram as decisões anteriores dele, né, para tentar prever alguma coisa. O que chamou a atenção durante a minha pesquisa foi descobrir que o Pedro Vaca ele tem critérios para estabelecer o que é discurso de ódio. Até aí, né, é o começo.
E aí, durante ali os critérios dele, ele faz alguns apontamentos que me soaram um pouco estranhos, ou duvidosos, digamos assim. Então, ele fala a respeito de entender qual que é o contexto político ou social, entender se a pessoa que está passando a mensagem tem um grande alcance popular, porque aí tem a ver com a responsabilidade do que é dito. Então, assim, eu achei os conceitos, aliás, os critérios que ele colocou para conceituar o que é o discurso de ódio ambíguas, dando margem ali para muitas coisas. Então, como a senhora esteve com ele hoje de manhã, inclusive a gente tem ali a foto, né, a senhora do lado ali dele, porque conversou, olhou nos olhos dele, como disse aqui para nossa audiência, eu queria saber as suas impressões em relação ao Pedro Vaca. Eu tinha visto também, Geis, essas mesmas postagens que me deixaram bastante ressabiada. Eu não o conheço, estive com ele apenas hoje, mas posso assegurar que ele foi bastante receptivo, inclusive aceitou gravar a nossa audiência, a nossa reunião, a pedido meu e do Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, com base no precedente lá de Brasília, da reunião com o deputado Marcel Van Hatten, onde o Van Hatten pleiteou, e com justíssima razão, a gravação das conversas, e hoje eu particularmente fiz questão de frisar a ele que a gravação, nesse caso, seria medida de segurança para nós, porque nós estávamos lidando com pessoas dadas a inverterem, a distorcerem as nossas palavras. E como não havia prejuízo a quem quer que fosse, como nós consultamos os outros participantes da reunião, inclusive os 3 participantes que entraram na reunião por via remota, como ninguém se opôs, nós gravamos a reunião. Então, ele foi bastante cordial, ele foi receptivo, fez perguntas, não teceu juízos de valor, mas eu achei muito positivo que ele tenha feito pergunta e achei positiva a natureza das perguntas dele. 2 me chamaram muita atenção. Uma foi em relação à extensão da imunidade parlamentar e outra foi em relação ao período de suspensão dos perfis em redes sociais. Eu acho que só a formulação dessas questões já demonstra que ele tenha tido um certo interesse. Talvez, ele me parece jovem, talvez poucas vezes na vida ele tenha deparado com abusos tão escancarados assim. É isso, Jorge Serrão, nós estamos aqui com a nossa querida doutora Kátia Magalhães, hoje como convidada ilustre aqui do nosso Jornal da Oeste. Ela participou hoje pela manhã no Rio de Janeiro de uma reunião com o Pedro Vaca, ou seja, com essa Comissão de Direitos Humanos, e está tratando aí da liberdade de expressão no nosso país. Então, a sua pergunta para a nossa querida doutora Kátia. E esse é o assunto principal que a gente tem que tratar aqui, liberdade de expressão. Se a gente perder essa, já era o resto. Kátia, qual foi a sua impressão? Esse relatório, sabe-se que vai ser técnico e ele vai tratar foco em liberdade de expressão. Vocês chegaram a apresentar ao Vaca a ADPF 130 do próprio Supremo Tribunal Federal, que proíbe qualquer forma de censura no Brasil depois da revogação da lei de imprensa do tal regime militar, porque é importante que ele conheça esse documento para entender que aqui não pode haver censura praticada por ninguém, nem pelo guardião da Constituição, né? Sim, apresentamos inclusive a manifestação da ministra Carmen Lúcia sobre o Cala a Boca Já Morreu, e houve uma participante da nossa reunião que acentuou uma contradição na postura dessa própria ministra, né? Essa que anos depois viria a censurar uma produção da Brasil Paralelo sob a alegação de que a censura era, sim, inconstitucional, mas seria só até o dia da eleição, até o dia seguinte. Nós sabemos que esse dia seguinte já se protrai muito no tempo, já se arrasta longuíssimos anos, e sim, trouxemos, Serrão, todas as evidências fáticas, né? Fizemos um breve relato dos fatos mais proeminentes desses 5, 6 anos de censura togada, fizemos um relato jurídico mostrando os dispositivos que são flagrantemente afrontados por uma Suprema Corte que decidiu, de uns anos para cá, desrespeitar a Constituição e as leis brasileiras. Então,
fizemos todo o que se chamaria em juridiquês, né, dos fatos e do direito. Qualquer advogado sabe isso. Então, colecionamos tanto os aspectos fáticos quanto os nossos subsídios jurídicos. Agora, vejamos, acompanhemos, né, a natureza do relatório. De toda forma, já houve uma mudança em relação ao período anterior, né? Ao menos a OEA veio ao Brasil, quando ela já é chamada há muito tempo. Isso já é uma mudança em relação ao estado anterior, já sinaliza que alguma coisa mexeu ali, algum tipo de pressão externa funcionou, talvez os clamores dos nossos parlamentares que têm viajado ao exterior, talvez a mudança no governo dos Estados Unidos. De toda forma, a OEA parece ter finalmente voltado aos olhos para o Brasil. Vamos ver se eles vão cumprir o seu dever de ofício e colocar no relatório todos os fatos e os subsídios jurídicos que nós prestamos. Porque se eles colocarem a narrativa falaciosa e mentirosa da esquerda e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estarão, me perdoem a palavra, prevaricando. Muito bom, prevaricando, é isso. Guta, nós estamos aqui com a doutora Kátia Magalhães, que esteve hoje com o Pedro Vaca, conversando aí, deliberando a respeito da liberdade de expressão no nosso país. Sua pergunta. Doutora Kátia, uma alegria falar com a senhora, admiro muito seu trabalho. Queria perguntar sobre a postura desse relator. Se vocês sentiram que era uma postura investigativa, porque um relatório honesto, transparente, ele precisa ouvir todas as partes envolvidas, mas o relator ele precisa ter alguma dúvida a ser esclarecida. Ele não pode simplesmente ouvir o que as pessoas estão falando e fazendo anotações. Alguma dúvida deve ir surgindo no meio do caminho. Então, ele trouxe perguntas, ele trouxe dúvidas em específico, doutora Kátia, em relação à censura de perfis no nosso país. Ele que vive na terra da liberdade, essa questão de remoção de conteúdo, mas também remoção de perfis, ele transpareceu algum estranhamento, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes assumiu que vários perfis foram excluídos das redes sociais. Ele demonstrou algum tipo de estranhamento com isso? Perguntou sobre a nossa legislação, se ela prevê ou não isso? Oi, Guta, que alegria enorme falar com você. Sim, ele trouxe três principais dúvidas. A primeira em relação à extensão da imunidade parlamentar. Ele disse que isso estava sendo muito debatido, sobretudo lá em Brasília, que era uma queixa frequente. Ele perguntou até que ponto parlamentares no Brasil eram realmente imunes. E nós respondemos que a imunidade no Brasil ela é absoluta, ela abrange quaisquer ideias e quaisquer opiniões, ou seja, por mais estapafúrdia, por mais equivocada, por mais até grosseira que seja a opinião proferida por um parlamentar, ele teve voto popular para proferir aquela opinião e nessa condição ele não pode ser tolhido. Pelo menos é isso que dispõe a nossa Constituição e nós deixamos essa questão bastante clara lá ao senhor Pedro Vargas, inclusive mostramos o artigo 53 da Constituição Federal que contempla essa imunidade. Outra dúvida dele foi em relação ao período de suspensão dos perfis, e nós dissemos que são períodos indeterminados, as pessoas ficam meses, anos, até porque os próprios inquéritos, por mais irregular, por mais esdrúxulo que pareça, e efetivamente esses inquéritos eles vão se prorrogando por períodos indeterminados, quando a gente sabe, né, Guta, que os inquéritos efetivamente no processo penal eles teriam que ter objeto e prazo definidos, mas os inquéritos do Supremo não têm. Uma outra dúvida que ele suscitou foi em relação à responsabilização, eventual responsabilização de parlamentares que fizessem mau uso da palavra na tribuna, e nós colocamos, sim, que a imunidade abrangia tanto o plano civil quanto o plano criminal. Quer mudar a Constituição? Então se candidate, seja eleito, mas não seja juiz. Juiz não está aí para mudar a lei, muito menos a Constituição, que é a lei maior.
Doutora Kátia, olha só que interessante. O Elon Musk abriu ontem uma enquete no X, né, a rede social dele, tem aquela ferramentinha ali de enquete, em que ele perguntava o seguinte: os juízes federais que repetidamente abusam da sua autoridade para obstruir a vontade do povo através dos seus representantes eleitos devem sofrer impeachment? E aí ele colocou ali na tela, né, sim ou não, as opções aí de voto. Imagine, por exemplo, um Luciano Heng, um Luciano Heng que só por causa de uma mensagem do WhatsApp num grupo privado que a gente viu ali que claramente era um sarcasmo, uma ironia, ele não estava falando de maneira concreta da realidade. Já teve todas as suas redes sociais derrubadas e foi caçado. Então imagine aí qualquer empresário, grande empresário brasileiro, doutora Kátia, falando a respeito disso no Brasil. Exatamente, Geise. Inclusive, eu fiz questão de destacar a questão estapafúrdia, mais uma das bizarrices desse país autoritário, a questão dos empresários ditos golpistas de WhatsApp. Os coitados dos empresários empreendedores estão ali batalhando, estão gerando emprego e renda, foram censurados, tiveram seus perfis banidos, sofreram busca e apreensão, etc. São casos verdadeiramente esdrúxulos. Citei também o caso da revista Oeste e a fala, né, no gabinete do Alexandre de Moraes, onde um juiz assessor de Moraes teria mandado o perito usar a criatividade, ora, como se o juiz pudesse se dar ao luxo de usar a criatividade. O juiz tem que se basear em fatos. Juiz criativo é juiz ditatorial. Então, é todo um absurdo. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um bom panorama, né, o mais abrangente possível, ao Pedro Vaca. Agora é com ele e pressionemos, aguardemos o teor desse relatório e não aceitemos qualquer teor, porque as provas são indiscutíveis. As provas estão nos presídios se avolumando com as pessoas inocentes, presas por mera manifestação opinativa. As provas estão nas censuras, nos perfis banidos. Então, eu diria que as provas são até fato notório, elas independem de prova. É isso. Olha só aí que interessante, o resultado da enquete ela ainda está acontecendo lá no X, né, o antigo Twitter, mas até agora o sim está com 86% e o não está com 13%. A gente vê que o número 13 nunca dá sorte, né? E é interessante que nos comentários da postagem tem bastante gente falando a respeito do Alexandre de Moraes. Então, assim, escrevendo em inglês e falando da ditadura da toga, falando ali do Alexandre de Moraes. Então tá aí, né, Elon Musk está muito ciente do que está acontecendo no nosso Brasil. É importante dizer que agora ele compõe aí quadro de governo junto com Donald Trump, então é importante que tenhamos sempre essa informação em mente. Doutora Kátia, muitíssimo obrigada pela sua... Já é um juiz conhecido mundialmente por ser censor, né? Triste marca para o Brasil. Não, e demonstra uma coisa absurda, né? Nós temos um juiz da Suprema Corte que é mundialmente conhecido. É uma coisa assim, completamente estapafúrdia.